Olá, alunos! Nossa aula hoje é uma revisão de acentuação gráfica. Eu sei que vocês já estudaram esse conteúdo uma outra vez e nós hoje vamos ter a oportunidade de falar sobre esse assunto de novo. As palavras obedecem a regras de acentuação. A acentuação pode acontecer com acento agudo ou acento circunflexo. Esses dois acentos vão marcar sílabas tônicas, mas isso não significa que todas as palavras porque todas as palavras têm sílaba tônica, mas isso não significa que todas as sílabas tônicas vão ser acentuadas. Elas seguem determinadas regras para acontecer a acentuação. É bom lembrar também que o tio não é um acento, ele é um sinal de nasalização, de que o som sai pelo nariz. Nós não temos na nossa língua uma palavra que seja com dois acentos. Ela pode ter um acento e mais o sinal de nasalização, que é o tio. Ok? Nós temos palavras que são oxítonas. O que é uma palavra oxítona? Vamos relembrar. Quando a última sílaba é a sílaba tônica da palavra. Ok? A última sílaba. Então, é só você prestar atenção aqui, por exemplo, em parar. A última sílaba aqui, ó, da palavra, a gente conta sempre da última para frente, tá? Da última para frente. Então, quando a última sílaba é a sílaba tônica, ela é uma oxítona. E a regra diz o seguinte, que todas as oxítonas, quando terminadas em A, seguido ou não de S, seguido ou não de S, O, seguido ou não de S, em, seguido ou não de S, que vai fazer ens, ou ainda, quando terminadas em ditongo aberto, ei, oi ou el, serão acentuadas. Então, por exemplo, parar, porque é uma oxítona, a última sílaba é a sílaba tônica, terminada em A, então eu tenho que acentuar. Sofá, oxítona terminada em A, então por isso deve ser acentuada, porque toda oxítona, essa sílaba tônica que é uma oxítona, terminada em A deve ser acentuada. Toda oxítona terminada em E deve ser acentuada. Café, picolé, chulé, ok? Toda sílaba tônica, toda oxítona terminada em O deve ser acentuada. Cipó, marajó, mocotó, ok? Toda oxítona terminada em alguém, armazém, ninguém, além, refém, amém. Toda vez que a oxítona terminar em deve ser acentuada. Toda oxítona terminada em ditongo aberto, ei, a gente diz ditongo aberto porque faz esse som de ei, não de ei. Oi e não de oi. El e não de eu. Ok? Então, oxítonas terminadas em ditongo aberto devem ser acentuadas. Anéis. Ih, passei um. Anéis. Herói. Oxítonas terminadas em oi. Chapéu. A última sílaba é a sílaba tônica, então é uma oxítona terminada em el, deve ser acentuada. Essa é a regra para quando a última sílaba é a sílaba tônica. E aí nós só vamos acentuar, então, as terminadas em A, E, O ou em, seguidas ou não de S, ou em ditongo aberto, E, Oi ou El. Então, por exemplo, caju. Ju é a sílaba tônica, mas termina em U. Então, caju vai ser acentuado? Não, porque não está dentro da regra. Termina em U, oxítonas terminadas em U não são acentuadas. Saci será acentuado? Não, porque não acentuamos oxítonas terminadas em I. Então, vai ser saci, mas não vai ser acentuado. Ok? A mesma aqui nós precisamos entender, por exemplo, a palavra respeitá-lo. Ela está com a última sílaba tônica aqui, ó. Tá, isso aqui é um pronome. Então, sempre que for uma oxítona terminada em A, vai ser acentuada. Respeitá-lo, porque a palavra é essa. Isso aqui é só o pronome. Ele, né? Perceber, oxítona terminada em E, deve ser acentuada. Compô-lo, pô, oxítona terminada em O, deve ser acentuada. Lembrando que esses pronomes aqui nunca recebem acento, ok? É sempre o verbo que vai ser acentuado, tá? Paroxítonas. Qual é a regra das paroxítonas? Gente, a regra das paroxítonas é a maior regra que tem. É a regra mais extensa que tem. Eu vou dar uma explicação aqui para vocês e depois eu vou dizer uma frasezinha para você decorar essa frase, para ver se você guarda. Mas a regra das paroxítonas é a seguinte:
Toda paroxítona terminada em I ou S, ou is, desculpa, em I ou is, vai ser acentuada. Paroxítona é a penúltima sílaba tônica, né? Então, aqui, ó, última, penúltima. Táxi é uma paroxítona terminada em I, então vai ser acentuada na paroxítona. Táxi. Lápis é uma paroxítona, que essa aqui é a sílaba tônica, terminada em I seguido de S. Então, lápis vai ser acentuada, a paroxítona aqui. Júri é uma paroxítona, porque essa aqui é a sílaba tônica, terminada em I. Então, vai ser acentuado júri. Ok? Então, toda vez que você tiver uma paroxítona, a penúltima sílaba é a sílaba tônica, e a palavra termina em I ou is, vai ser acentuada. Se a paroxítona terminar em uns, us, ou uns, será acentuada também. Então, aqui, ó, vírus, paroxítona, terminada em U, seguido de S. Vírus, eu acentuo aqui porque essa é a sílaba tônica e termina em U, seguido de S. Álbum é uma paroxítona terminada em uns, vai ser acentuada. Fórum, paroxítona, que é a sílaba tônica terminada em vai ser acentuada. Meu pai, desculpa, gente. Toda paroxítona terminada em L, ou N, ou R, ou X, ou PS, ó. Automóvel, incrível, ok? Impossível. Toda paroxítona terminada em L vai ser acentuada. Toda paroxítona terminada em N, elétron, termina com N, tá vendo? Então, vamos acentuar o elétron. Pólen, paroxítona terminada em N, tem que ser acentuado. Hífen, paroxítona terminada em N, deve ser acentuado. Cadáver, toda paroxítona termina, paroxítona, a sílaba tônica, ai meu pai, toda paroxítona terminada em R deve ser acentuada. Então, aqui, cadáver, repórter, ok? Revolver, paroxítona, se a sílaba tônica é a penúltima sílaba e a palavra termina em R, essa penúltima sílaba vai ser acentuada. Toda paroxítona terminada em X, tórax, ó, termina em X, ok? Ônix, paroxítona terminada em X. Fênix, ok? Paroxítona, quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica e a palavra termina em X. Toda paroxítona terminada em PS. Essa palavra só tem duas sílabas, tá? Forcepis. Ok? A separação dela acontece aqui, ó. Forcepis. Então, toda paroxítona, quando a penúltima sílaba é a forte e a palavra termina em PS, a gente vai acentuar essa sílaba forte. Ela é uma paroxítona terminada em PS. Tudo bem? Toda paroxítona terminada em ans, ou ãos. Por exemplo, imã. Aqui, ó, sílaba tônica é o I e a palavra termina em an. Então, vai ser acentuada aqui, ó. Aquilo que eu falei, ó, tem um sinal gráfico e um sinal de nasalização. Não é sinal gráfico como esse aqui, tá? Ímãs, tá? Ou se ele tivesse colocado aqui órfã, né? Poderia ser órfão, paroxítona terminada em ão. Órgãos, tá? Paroxítona terminada em ão. A gente acentua porque a sílaba tônica é essa aqui e a palavra termina. A mesma coisa para benção. Eu poderia incluir aqui benção, é acentuado porque é uma paroxítona terminada em ão. Então, esse ézinho do bem recebe acento circunflexo, tá? E ditongo oral, crescente ou decrescente. Vamos lá. Sempre que a palavra terminar em ditongo, ok? Ela é uma paroxítona terminada em ditongo, vai ser acentuada. Então, por isso que a gente acentua água, égua, pônei, paroxítona terminada em ditongo. Ditongo são duas vogais que ficam juntas na mesma sílaba, né? Mágoa, paroxítona terminada em ditongo. Olha só como é que as vogais ficam juntas. Jockey, aqui, ó, duas vogais juntas na mesma sílaba, ok? Tudo bem? Nós vamos lembrar aqui que com a nova regra ortográfica, que na verdade já está fazendo 11 anos, a gente não acentua mais o EI ou o OI na posição de paroxítona quando tem esse som aberto. Exemplo,
Antigamente, a gente acentuava assembleia, aí é acentuado aqui, ó, ditongo na posição de paroxítona, porque você faz a assembleia, separa aqui. Só que esse ditongo na posição de paroxítona não é mais acentuado. Então, agora a regra diz que é assim, ó, não mudou a tonalidade, é o mesmo som aberto, só que sem acento. Então, agora se escreve sem acento, assembleia, ideia, geleia, jiboia, apoia, paranoico, heróico, ok? Não são mais acentuadas essas palavras, porque estão com o ditongo aberto. Ditongo aberto é porque tem esse som de oi, né? Oi. Ei, não é ei, ok? Ditongo aberto na posição de paroxítona. Aqui é oxítona, aqui é paroxítona. Você fala assim, geleia. O A está na posição de oxítona, o Lé ficou na posição de paroxítona. Esse ditongo aberto é na posição de paroxítona não é mais acentuado, tá? A regra das proparoxítonas. O que é uma proparoxítona? Quando a antepenúltima é a sílaba tônica. Oxítona é quando a última sílaba é a sílaba tônica. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica. E proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Então, aqui, ó. Analítico. Co seria oxítona, paroxítona, proparoxítona. Opa, essa é a sílaba tônica, então é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Hipérbole, jurídico, cólica, matemática, paralelepípedo, ok? Toda vez que for a antepenúltima sílaba, a sílaba forte, ela será acentuada, tá? Porque toda proparoxítona deve ser acentuada. Aí nós vimos para a regra dos monossílabos. O que é um monossílabo? Monossílabo é uma palavra que tem uma sílaba só. O que é um monossílabo tônico? É quando ele tem sentido em si mesmo. Quando você fala a palavra assim, pá, todo mundo sabe o que é uma pá. Todo mundo sabe o que é pé. Todo mundo sabe o que é dó, o que é mel, o que é ré, o que é sol, o que é trem. São palavras de uma sílaba só. Mas a regra diz o seguinte, que nós vamos acentuar os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Então, pá, tônico porque tem sentido nele mesmo. Pé, dó, a do verbo haver, que a gente sabe o que significa. Então, toda vez que a palavra tem um sentido nela mesma, você consegue entender, e ela termina em A, E, O, ou seguido ou não de S, vai ser acentuado, tá? Trem termina em M. Então, tem sentido nele mesmo? Tem, mas não é acentuado porque termina em M, não termina em A, E ou O. Ok? Mel. Mel é um monossílabo tônico, tem sentido nele mesmo, mas termina em L, vai ser acentuado? Não. Ok? Depois eu volto com vocês em algumas outras explicações dentro dos monossílabos que eu não coloquei aqui. E aí a gente vai para os hiatos. O que se ditongos são duas vogais que ficam juntas numa mesma sílaba, o hiato serão duas vogais que se separam, ok? Então, sempre que você tiver o i ou o precedido de alguma vogal, veja como é que está precedido de vogal. E ele é o i ou o tônico desse hiato, tá? Porque você fala saída, o i tônico do hiato. Baú, o u tônico do hiato, porque separou e ele ficou o som mais forte. A gente vai acentuar se ele ficar sozinho na sílaba, saída, ficou sozinho. Ou se ele estiver seguido de S na mesma sílaba, ok? Se na sílaba seguinte tiver NH, meu amigo, tipo bainha, tainha, rainha, nunca vai ser acentuado. Pode ser qualquer. Ele pode estar rainha, esse I ficou sozinho na sílaba, está precedido de vogal, mas está seguido de NH, nem adianta que ele não vai ser acentuado, tá? Agora, se ele estiver na mesma sílaba, o I tônico do hiato, na mesma sílaba, mas seguido de outras letras, por exemplo, se eu falar assim, cair, o I tônico do hiato, mas está seguido de R na mesma sílaba, aí eu não acentuo. Amendoim, o I tônico do hiato, mas está seguido de M na mesma sílaba, aí eu não acentuo. Eu só vou acentuar o I ou o tônico do hiato se ele estiver sozinho na sílaba,
ok? Ou seguido de S, como aconteceu aqui na sílaba, ó. A país aqui, ó, seguido de S, Luiz, seguido de S, tá? Se tiver seguido de S na mesma sílaba, eu posso acentuar, senão eu não acentuo. Beleza? Qualquer outra letra que estiver seguida na mesma sílaba, eu não posso acentuar, tá bom? Uma coisa que aconteceu com a nova regra. Antes a gente acentuava o hiato eu, ó, creem, leem, voam, enjoo, povoam, abençoam. Agora eles não são mais acentuados. Então, quando você escreve creem, leem, veem, deem, enjoo, voam, abençoam, povoam, não são mais acentuadas essas palavras. Tá bom? O que acontece aqui, que é muito interessante da gente perceber, preciso que vocês prestem atenção. Ó, ele tem. A gente vai ter aqui o que a gente chama de acento diferencial. Ele tem no singular, não recebe acento. Eles têm no plural, vai receber acento. Então, por exemplo, meu pai tem um carro. Meus pais têm, porque aí são eles que têm, ok? Ele vem, eles vêm, não é veem, é do verbo vir, ok? Ele vem da escola a pé todos os dias. Meu irmão e meu primo vêm, eles vêm, ok? Da escola a pé todos os dias. Outra coisa que vai acontecer para a gente aqui, ó. Contém é uma oxítona terminada em em. Então, tem que ser acentuado, igual eu expliquei para vocês, do alguém, do além, do amém, do refém, do ninguém. Aqui, ó, também é uma oxítona terminada em em. Só que o que vai acontecer? Quando estiver no singular, contém, obtém, retém, advém. Quando estiver no singular, ele contém, aí vai ser acento agudo. Se passar para o plural, você coloca acento diferencial, que é um acento circunflexo, para indicar plural. Singular, plural. Singular, plural. Singular, plural. Ai, gente, é assim que termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e contribuam aí fazendo o exercício. Um beijo, a gente se vê na próxima aula. Corre! Putz, cara. Que eu acho que não foi não, Corre. Agora deixa eu sentar aqui. Eu simplesmente também nem consegui desligar. Se foi, eu não consegui desligar, não. Mas eu Pause, contei. stop. Agora não, que eu não achei ele. Falei pra você onde estava, né, já? Cadê? Tenta ver se por acaso foi. Gravando ainda.